vamos entrar no assunto de hoje, que é essa preciosidade que é Luz no Caminho. É um livro que eu considero como um livro de cabeceira. É um livro que tem me acompanhado na vida como uma fonte de inspiração. Interessante que o Subahal, um grande autor teosófico, que inclusive era um consultor de Blavatsky, ele morreu muito cedo, mas era um grande estudioso de ocultismo, de hinduísmo, e ele dizia que os livros mais profundos, mais esotéricos, como Luz no Caminho, eles possuem não apenas um nível de significado, eles possuem diversas camadas de significado. Quando você faz uma primeira leitura, você acessa um primeiro nível. Aí, quando você vai meditando, vai refletindo e lendo outras vezes esse mesmo texto, você vai penetrando mais profundamente nesses ensinamentos que são tão preciosos. Então, comigo, pelo menos, tem sido assim, né? Eu já li várias vezes esse livro, inclusive traduzi 2 vezes, né? Mas cada vez que eu leio é como se fosse uma coisa nova, porque ele é muito profundo. Ele consegue ser simples em alguns aspectos, em outros ele é meio enigmático, mas ele é de uma profundidade muito grande. Então, às vezes, você pensa que já entendeu alguma coisa, e quando você lê mais uma vez, você capta um significado, um outro, outra camada, vamos dizer assim, de significado que você não tinha captado da primeira vez ou da segunda vez. Então, ele é um livro para ser um companheiro de vida. E cada vez que nós lemos, nós estamos aprendendo alguma coisa. Então, isso para mim é de extremo significado, né? Eu, quando eu morava no Rio, eu tenho uma época que eu fiz 16 palestras sobre esse livro em meses consecutivos. Foi uma longa jornada para poder nós apreciarmos, né? E a senhora Rada Bournier, ela gostava muito desse livro, tanto que ela deu várias sequências de palestras sobre o livro, uma vez numa escola de verão, que foi dada em Brasília, teve outra que ela deu na Argentina, e os comentários dela foram publicados, inclusive eu tenho utilizado nas minhas palestras, nos meus estudos também. Então, é um livro assim, o Roy Método, eu mostrei também, fez vários comentários, e é um livro que, assim, ele possui vários autores. A Mabel Collins, que é a autora, vamos dizer assim, oficial do livro, na verdade, ela foi só uma escriba. Ela não escreveu ela mesma o livro. Ela fez pequenas contribuições que são mencionadas, inclusive, né, pela Annie Besant e pelo Lady Bitter, que foram comentaristas também do livro. Aliás, tem um livro que vai ser lançado pela editora Teosófica no ano que vem, que são comentários sobre Luz no Caminho, de Lady Bitter e Annie Besant, mais uma fonte de estudo que será disponibilizada. Mas eles diziam que esse livro é um livro para ser compreendido não com a mente, mas com o coração. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que nós temos uma tendência a pegar o livro e começar a folhear as páginas, tentando apenas compreender o seu significado superficial. Mas esse livro não deve ser lido assim. Você não vai conseguir extrair quase nada de útil do livro. Por isso que logo no início do livro está dito: esse livro foi escrito para os discípulos. Eu acredito que o Otávio deve ter comentado sobre isso, né? E a senhora Radam Monnier, ela explica essa frase, né, de que esse livro foi escrito para os discípulos, dizendo que o discípulo é aquele que está aberto para o aprendizado. Olha que coisa interessante, né? O discípulo é todo aquele que está preparado, está aberto para o aprendizado. Quando você acha que já sabe alguma coisa, você se fecha. E aí a luz que vem do alto não tem como penetrar
nem no seu coração, nem na sua mente. Então, a postura do verdadeiro discípulo é ser um eterno aprendiz. Ele aprende da vida, ele aprende dos livros, e especialmente ele aprende na medida que ele se abre para a luz interna, ele se abre para a voz do silêncio. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que o livro, na sua segunda parte, dá um foco muito importante nessa postura do discípulo. E é interessante que toda a primeira parte do livro é uma preparação para que o discípulo possa ingressar na sala do aprendizado. Então, a ideia é que todos nós só podemos chegar na sala do aprendizado, na sala onde nós vamos ter um contato mais direto com ensinamentos mais profundos, quando nós estivermos preparados. Existe uma etapa que a gente pode chamar de etapa probatória, em que nós temos que revisar todas as nossas atitudes, a maneira como nós vivemos, aquilo que nós entendemos como verdadeiro, e desenvolver todo um conjunto de virtudes, de posturas diante da vida, que são fundamentais para quem quer trilhar a senda espiritual, para quem quer ter acesso a essa luz. Essa luz, quando se fala em luz no caminho, na verdade não é uma luz externa, é uma luz que vem de dentro. A luz externa tem o seu valor também, não é? Mas a luz que realmente importa é aquela luz que vem das profundidades do nosso ser. É a luz que pode iluminar a nossa mente. A gente pode chamar, inclusive, de luz de Budi, na terminologia teosófica. Então, é para essa luz que nós temos que nos abrir. Então, todos os 21 aforismos iniciais do livro, da primeira parte, são uma preparação, em que está dito logo no primeiro: mata a ambição, mata o desejo de viver, mata todo o sentido de separatividade, e assim por diante. Então, é uma preparação para que nós venhamos a nos purificar, a nos preparar para poder realmente receber o conhecimento. É aquela ideia: quando o discípulo está pronto, o mestre também está pronto. Ou seja, não somos nós que vamos esperar que a sabedoria dos mestres, a sabedoria divina, venha até nós. Nós é que temos que nos elevar até o patamar onde a transmissão dessa sabedoria pode ser feita, onde nós já teremos atingido um estado de pureza, um estado de inegoísmo e de abertura, em que essa sabedoria, que, segundo o livro, está escrita na sala do aprendizado em letras de fogo, só quando você se preparou, passou pelas provações, passou pela tormenta, né? As provações são como se fosse uma tormenta, e em seguida você desperta, você se abre para a paz, se abre para a luz. Então, o livro é de uma beleza extrema, e nós temos, assim, ao longo da nossa vida, uma série de provações. Todos nós somos testados nessa vida. E a senhora Radha Burnier, ela sempre fala, fazendo referência ao livro, que você não pode nunca achar que você já dominou completamente uma imperfeição, um vício, porque se você se acha orgulhoso, se você acha que você já superou uma fraqueza que é muito comum entre os homens e se acha melhor do que os outros, você está fadado a cair e regredir em tudo aquilo que você já conquistou. Então, nós temos que estar muito atentos para a maneira como nós vivemos, as nossas posturas, as nossas reações, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos companheiros de jornada, a maneira como nós nos relacionamos com a natureza. Tudo isso é de uma importância enorme. Então,
esse é um trabalho que não é por apenas um momento, né? Que nem você vai para a escola ou para a universidade, aprende, ganhou o diploma. E esse aprendizado ao qual Luz no Caminho se refere, esse aprendizado que vai te transformar, primeiro num, num potencial discípulo e depois num verdadeiro discípulo, é um aprendizado que não tem fim, porque você está sempre polindo a sua natureza, sempre trazendo a sua natureza a um patamar cada vez mais puro, cada vez mais sutil, com vibrações mais leves, capaz, então, de ser um receptáculo para a luz que vem do alto. Então, a vida é vista como uma sucessão de batalhas, mas somente quando você supera todas as dificuldades dessas batalhas, e essas batalhas são muito mais interiores, psicológicas, do que batalhas externas, né? Depois que você superou as batalhas, aí você está em condição de ouvir aquela voz que é considerada a voz do silêncio. Isso também é algo para mim assim foi algo tocou muito o meu coração, né? Saber que existe um trabalho e tudo aquilo que vem até nós, as perdas, as dificuldades, os sofrimentos, as doenças, são todas provações e são todos instrumentos de nossa purificação, para que nós estejamos prontos para poder ingressar naquele portal que vai nos levar à sala do aprendizado. Então, você vê que muitos falham no momento que são submetidos às provações. Eles não suportam as provações. E você vê que mesmo um Buda, mesmo um Cristo, passou por provações. Isso é algo que todos os seres têm que passar para chegar a um patamar mais elevado. Você vê, mesmo no nível que o Cristo estava, ele foi tentado lá no Monte das Oliveiras. O Buda também foi, quando ele estava meditando, prestes a chegar à iluminação, ele também foi tentado. Então, as provações nos acompanham na vida e nós temos que continuamente ir vencendo essas batalhas, que são batalhas interiores, são batalhas psicológicas. E aí, quando você vence, então, essa batalha, aí é interessante que você é capaz de ter a tranquilidade para ouvir aquela voz, que é a voz do silêncio. Porque enquanto você não superar esse tagarelar da mente, esse modo de viver mundano e superficial, fragmentado, você não consegue ouvir aquele sussurro, aquela voz baixinha, que é a voz do silêncio. Só quando a mente está naquele estado de quietude, de tranquilidade, quando a tempestade já se afastou de você, e aí você se abriu, se desabrochou para a luz, que nem uma flor desabrocha para o sol, aí sim você está pronto para ingressar na sala do aprendizado. Isso é um ensinamento assim que eu acho da maior importância, né? Que às vezes as pessoas ficam desgastadas, ficam dizendo, poxa, eu não aguento tanto sofrimento, Deus não está sendo justo comigo, eu não estou conseguindo suportar o peso de tudo aquilo que está acontecendo. Mas a Blavatsky, ela sempre afirmava que a cada um é dado para plantar uma, uma terra que tem um tamanho proporcional às suas forças. E o que nós plantamos é o que nós colhemos. Nunca ninguém recebe uma tarefa que é mais difícil do que as suas forças, a sua capacidade o permitem. Então, o sofrimento, se nós estivermos preparados, ele é um purificador, um elemento que vai nos possibilitar, vai nos preparar para darmos prosseguimento nessa grande jornada de autoconhecimento e de autopurificação. Então, logo no início da segunda parte está dito: do silêncio, que é a paz,
uma voz ressoante se elevará, e a voz dirá: não está bem, colheste, agora deves semear. E sabendo que essa voz é o próprio silêncio, obedecerás. Isso aí é também algo de extrema profundidade, porque às vezes existe uma tentação de nós só queremos o conhecimento para nós. Nós achamos que nós temos que meditar, nós temos que nos recolher, temos que ir lá para os Himalaias até, em última instância, querendo, né, conseguir elevar a nossa consciência, mas sem ter a preocupação de dar. E eu lembro aqui o São Francisco de Assis, né, que teve o aniversário no dia 4 de, de outubro, ele dizia que é dando que se recebe. Essa frase foi mal interpretada pelos políticos, né? Estão sempre em busca do troca-troca, mas é no sentido de que quanto mais você dá de você mesmo, você se oferece para o mundo como servidor da humanidade, mais você cria um espaço para receber. Então, se você planta, se você colhe e não oferece o fruto daquilo que você colheu para o mundo, você cria um obstáculo ao seu desenvolvimento. Por isso que o livro diz, né? No silêncio que a paz, uma voz ressoante se levará, e a voz dirá: não está bem, colheste, agora deve semear. Quer dizer, tudo que nós colhemos, nós temos que usar para distribuir para o mundo. Esse semear é pegar as sementes que são as sementes geradas pelo nosso saber, pelo nosso aprendizado e distribuir para o mundo. Você vê que o Buda, ele levou um tempo recluso na floresta, um tempo meditando, mas depois ele passou o resto da vida dele, até morrer, mais de 80 anos, pregando, ensinando, né? Porque inclusive ele renunciou ao nirvana para poder continuar pregando. E mesmo depois de morrer, ele fez aquele voto do Bodhisattva segundo o qual ele continuará sempre voltando para ser uma fonte de inspiração e de ensinamento para todos nós. Então, isso também é algo muito prático na nossa vida. Se nós queremos galgar essa trilha da espiritualidade, nós temos que estar prontos para dar. E um ensinamento muito importante que você aprende muito mais na medida que você está ensinando. Você, na medida que você pega tudo que você recebeu, faz vamos dizer assim, uma consolidação do que você aprendeu, do que você recebeu, e devolve para o mundo, aí sim você está aprendendo ainda mais. Isso é um ensinamento muito importante que você aprende ensinando. Então, nós temos que... Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. Essa é uma grande verdade. Às vezes as pessoas dizem: não, eu não estou preparado, eu tenho que estudar mais, tenho que ler mais, para depois, então, eu vou ensinar. Mas tem pessoas que estão sedentas, às vezes, do pouco do que nós já aprendemos. E nós podemos compartilhar aquilo que nós vivenciamos. Agora, tem que ser uma sabedoria, uma experiência que vem do coração, e não uma sabedoria intelectual. Quando você fala a partir do coração, o impacto é muito maior. Você só ensina realmente quando você está compartilhando uma vivência, quando você está compartilhando algo que você experimentou, algo que você sentiu, algo que passou a ser passou a ser parte da sua maneira de ser, parte da sua vida. Então, como diz a Rada Bournier, a vida é uma troca, né? Você, na medida que recebeu, você tem que dar. Essa é uma ordem, inclusive, que vem do alto, né? Uma ordem que vem do guerreiro.
Aliás, esse conceito do guerreiro, que eu acho que já foi mencionado pelo Otávio, é algo belíssimo, né? A Ada Bournier, ela coloca que existem duas instâncias. O, aquele que está no campo de batalha, que é vamos dizer assim, é o batalhador, né? E o guerreiro. São duas entidades diferentes. E a gente pode fazer um paralelo com esse trecho que a gente chama Saga do Guerreiro, na segunda parte do Luz no Caminho, com, com os ensinamentos de Krishna para Arjuna no Bhagavad Gita. Então, o Krishna é o guerreiro e o Arjuna é aquele que está no campo de batalha, é o agente que está levando as instruções de Krishna, que é o verdadeiro guerreiro, para ser o batalhador, para ser o agente que vai levar aquele conhecimento que vem do alto, aquela experiência que vem do alto e deve tocar o nosso coração para a vida prática. Então, isso é um ensinamento muito importante para a nossa vida também. Nós deixarmos que o guerreiro atue através de nós. Então, o livro diz que, deixa eu ler aqui exatamente as palavras do livro, mantém-te apartado na batalha que se aproxima. E, embora lutes, não sejas tu o guerreiro. Você tem seu combatente, né? Aquele que está no campo de batalha, exercitando o trabalho que tem que ser feito no mundo. Você é o combatente, mas o guerreiro é aquele que está dentro de você. É um instrutor que está buscando expressão através de você. Isso, e esse guerreiro, esse instrutor, está sempre presente na medida que nós estivermos abertos para ele. Por isso que o livro diz: a ideia é você se manter apartado na batalha, deixando que o guerreiro lute através de você. Você é um instrumento para que o guerreiro possa atuar. E é isso que ocorre com Krishna. O Krishna, um pouco antes da batalha, esse é um trecho que não está no Bhagavad Gita, mas está no Mahabharata, que o Bhagavad Gita é parte do Mahabharata, né? O Krishna, ele recebeu a visita na sua casa do Arjuna e do Duryodhana, que era o chefe o chefe do guerreiro do lado oposto, da clã oposta, que estava em litígio com os Pandavas e os Kauravas, né? E o Arjuna, a história é um pouco longa, eu não vou me alongar aqui, mas, resumindo, o Duryodhana ele preferiu os exércitos de Krishna, ou seja, a força bruta de Krishna, enquanto que o Arjuna preferiu a presença do Krishna. E o Krishna disse para o Arjuna: se você me escolher, eu não vou lutar, eu vou só te instruir. E o Duryodhana, que era uma pessoa mundana, ele falou: não, eu quero os exércitos mesmo. Não me importa se você esteja ao meu lado ou não, eu quero a força bruta, né? Que vai para o campo de batalha, que vai lá derramar sangue. Já Krishna, não. Krishna, ele se coloca como um instrutor. E isso é que faz a diferença no sábio. O sábio, ele procura ah, o auxílio da sua luz interior, daquele ser que é, vamos dizer assim, na linguagem teosófica pode ser chamado nosso eu interior, pode ser chamado de Atma, que é aquela divindade, aquela presença que existe dentro de nós, que está sempre buscando expressão e que está sempre pronto para nos mostrar o caminho correto. E no livro está dito: se você não reconhecer o mestre não vai te reconhecer no campo de batalha. Você tem que estar realmente muito aberto para que o mestre possa, né, encontrar em você um canal de expressão. Então, isso é de grande beleza. Então, diz o livro: procura pelo guerreiro e deixa que ele lute em ti. Recebe
suas ordens para a batalha e obedece-as. Por quê? Porque o guerreiro é infinitamente mais sábio do que nós. Na medida que nós estamos trabalhando baseado apenas na nossa mente, no nosso eu ilusório e ignorante, nós estamos fadados sempre ao erro. Nós vamos sempre nos enganar e no fragor, no meio da, daquela, daquela nuvem do campo de batalha, nós não vamos saber nem distinguir os nossos amigos dos nossos inimigos. Então, é muito importante nós estarmos sempre abertos para o alto. E mesmo nesse momento mais difícil, né, e o Arjuna, no Bhagavad Gita, ele demonstra no início uma grande desesperança, um grande medo e um desânimo muito grande, que ele está diante de uma batalha que para ele não faz sentido. E as batalhas da vida muitas vezes não fazem sentido, elas são inesperadas, são provocadas por fatores alheios à nossa vontade. Mas nós estamos diante delas, nós não podemos fugir da vida, nós não podemos nos esconder diante das dificuldades, dos problemas que a vida nos traz. Nós temos que estar muito atentos e muito receptivos para termos a sabedoria de agir com propriedade, agir com inteligência no campo de batalha. Então, esse é um movimento psicológico. Em vez de você se desesperar, em vez de você reclamar da vida, o que o livro sugere? Que você se abra para o divino. E o divino, né, que no livro é representado por Krishna, vai te instruir. Você vê que todo o Bhagavad Gita, são vários capítulos, né, ele instrui o tempo todo o Arjuna de como se conduzir, né? São as instruções do yoga, né? O yoga justamente quer dizer unidade, né? É você agir em unidade, você agir sem se preocupar com o fruto da ação. O Karma Yoga é aquele justamente que age, mas não está preocupado com o fruto da ação. Ele age com amor, ele age com sabedoria, ele age sempre em consonância com aquele momento, ele está desperto para o que a vida está lhe trazendo e ele está pronto para obedecer ao guerreiro, aquele ser divino que está falando para ele, aquela voz do silêncio que está sempre pronta para levar a instrução, levar a sabedoria que vai te conduzir para o caminho que é o caminho da salvação, o caminho correto, que é o caminho também da iluminação. Então, o grande ensinamento que o livro traz é que, por mais difícil que a nossa vida possa parecer, que existem momentos muito difíceis, né, aqueles momentos da tempestade, a gente tem que saber que a tempestade vai terminar e a bonança virá e você desabrochará e você terá a oportunidade, se você perseverar, de ter o contato com a luz. Essa luz maravilhosa que está dentro e fora de nós e que está sempre pronta para iluminar a nossa mente, está sempre pronta para nos inspirar e nos mostrar o caminho. Então, é muito bonito, né? Você ter aquela certeza, aquela disposição de seguir a luz, de estar aberto para a luz. Independente do que venha a ocorrer, você confiar que existe um propósito na manifestação, que existe uma inteligência maior do que a nossa na vida, que está tudo orquestrado. E aí vem um próximo ensinamento que é precioso no livro, quando também na segunda parte está dito: escuta a canção da vida. Só essa frase me deixa até assim arrepiado, né? Escuta a canção da vida. A vida é harmonia. E ela tem uma beleza indescritível. Agora, se você não tiver em sintonia com essa beleza, com essa natureza sagrada da vida, você não vai escutar a canção da vida. Daí porque essa instrução, escuta a canção da vida, já é dada quando você já adentrou
a sala da instrução, na segunda parte do livro. Então, existe todo o trabalho preparatório para que você possa escutar a canção da vida. Se a mente estiver tagarelando o tempo todo, como é que você vai escutar essa canção, que é uma canção muito suave, uma canção que para os ouvidos que estão fechados, porque estão muito voltados para as coisas mundanas, para a busca de desejo, não é possível escutar essa canção da vida. E a vida tem uma canção que é maravilhosa. Você vê que tem pessoas que são muito sábias do ponto de vista acadêmico, que estudaram muito, são às vezes doutores, mas não conseguem ver beleza numa floresta, ver beleza numa flor, ver beleza até numa sinfonia de Beethoven, numa sinfonia de Mozart, num, numa obra de Bach, né, numa partita de Bach, por exemplo. São obras de arte maravilhosas que têm que ser escutadas com o coração. Então, para você escutar a canção da vida, você tem que escutar com o coração, com uma mente já preparada, desperta, com todos os seus sentidos internos e externos sensíveis, prontos para acolher e escutar essa música maravilhosa que vem de dentro, né? Então, essa preparação é muito importante. Para muitas pessoas, a vida é discórdia, não é? E nós estamos tentados, às vezes, achar que a vida é discórdia, mas a vida é harmonia. Esse é um outro grande ensinamento do livro. A vida é harmonia. Só que, quando nós estamos só voltados para fora, só voltados para esse mundo caótico, fragmentado, nós não vemos aquela harmonia que é inerente à vida. Então, nós temos que afinar os nossos instrumentos para que nós possamos fazer parte dessa grande sinfonia da vida. Isso eu acho também de uma beleza muito grande de você sentir que você pode ser um instrumento dentro dessa grande orquestra que busca executar uma partitura, uma melodia que é divina por natureza. Então, você tem que desenvolver esse estado, essa condição de receptividade. Diz o texto, né, que existe uma melodia que pode ser percebida pelo nosso coração. Existe um ritmo, né, que pode ser captado por nós, que é o ritmo da vida. Por exemplo, se você estiver atento para o bater do seu coração, atento para o ritmo da respiração, esse é um início para você captar que existe um ritmo na vida, existe uma harmonia, existe uma melodia que pode ser captada. Platão falava da música das esferas, né? E existe essa música que é de uma beleza inesgotável. E ela vem do fundo do nosso ser. E é uma sinfonia que é regida pelo grande maestro, né? Esse grande maestro são os mestres, né? É o grande mestre que está sempre regendo essa grande obra que está sendo executada, né? A manifestação da vida é uma grande obra musical. E nós, às vezes, não captamos, que nós não estamos sensíveis o suficiente, nós não desenvolvemos ainda toda a nossa capacidade que está dentro de nós. Está tudo dentro de nós. Não é de fora que vem essa capacitação, esse ensinamento. O ensinamento brota de dentro. O mestre, ele é apenas um facilitador. Ele vai te ajudar, né? Vai te instruir no sentido que você preste atenção a essa canção da vida. Mas você que tem que escutar a canção. Ele não vai abrir a sua mente para colocar a canção lá dentro. Você tem que desenvolver a sua sensibilidade para que no momento certo você escute você seja capaz de escutar essa canção da vida. E o livro fala que nós temos que guardar essa canção. Não é uma coisa trivial você ouvir a canção da vida. Você tem que estar preparado, né, para escutar essa canção.
Então, diz o texto: guarda na memória a melodia que ouvires e aprende dela a lição de harmonia. Então, é uma lição que essa melodia, essa grande sinfonia da existência está soando continuamente, né? Por isso que nós vemos que os yogis, eles têm os mantras, que eles perceberam que a vida é som. O universo foi criado pelo som. Não só criado, mas ele é mantido pelo som. Se por algum momento esse som, que é um som divino, deixasse de ser soado, o mundo desapareceria. Tudo vibra, não existe nada estático. E essa vibração faz parte dessa grande sinfonia. Para os ouvidos comuns, é inaudível. Mas na medida que nós desenvolvemos a nossa sensibilidade, quando nós adentramos essa sala do aprendizado, então há a possibilidade de você começar a captar um pouco dessa melodia, dessa beleza, desse som, desses mantras que chegam até nós e mostram uma realidade que as palavras não podem nos transmitir. Você vê que a linguagem musical, ela não pode ser explicada. Você não pode dar uma palestra sobre uma obra musical, né? Você não pode entender intelectualmente uma sinfonia de Beethoven, né? Ou um quarteto de cordas de Ravel ou Debussy. São obras que tocam o nosso interior e têm que ser sentidas. Elas não podem ser objeto de uma investigação intelectual. Então, essa grande melodia da existência tem que ser captada pelo coração, tem que ser sentida no nosso coração. E isso vai nos trazer uma grande alegria. Quanto mais nós somos capazes de escutar a canção da vida, mais nós vamos conseguir elevar a nossa consciência para os níveis mais sutis e mais elevados, para os planos superiores da existência. E isso vai nos trazer Ananda, que é a bem-aventurança, né? Aquele sentimento que você está vibrando junto com toda essa grande teia da vida. Você sente que você faz parte, como executor, como músico, dessa grande sinfonia da vida. Então, o livro fala: observa com seriedade toda a vida ao seu redor, né? E é interessante, você só consegue observar com seriedade se a mente tiver atingido aquele estado de quietude. Você só consegue ouvir a canção da vida se a mente estiver naquele estado de quietude. Para ouvir a voz do silêncio, não pode haver nenhum tagarelar na nossa mente. Para você observar toda a beleza que existe no pôr do sol, na lua se refletindo no lago espelhado, para você observar com intensidade o sorriso de uma criança, o desabrochar de uma flor, você tem que estar totalmente atento, desperto, né? Totalmente presente para aquele momento, que é o momento em que você pode tocar o sagrado. Então, por isso que ele fala: observa com seriedade toda a vida ao seu redor. Então, nós temos que viver nesse momento presente. Na hora que o pensamento entra e te transporta para o mundo da fragmentação, dos desejos, das expectativas, né? Do eu que quer se projetar e quer se mostrar, quer realizar alguma coisa para si, que quer atingir alguma coisa, você esqueceu. Você perdeu aquele contato com a beleza, com a profundidade dessa grande sinfonia da existência. E ele fala também, o livro, aprende a olhar inteligentemente o coração dos homens, né? Você olha a vida ao seu redor e você aprende a olhar inteligentemente o coração dos homens. Esse olhar inteligente, o que é inteligência?
é um dom de Budi. A inteligência não é intelectual, é uma inteligência que vem junto com essa luz divina. Krishnamurti fala muito nisso, né? Que a inteligência não está no nível do intelecto. A verdadeira inteligência permite você interlegere, você ler entre as linhas, né? Você extrair significado daquilo que é superficial e conseguir projetar conteúdo e sabedoria naquilo que aparentemente não faz sentido, como apenas o intelecto está agindo. Então, essa inteligência que vai permitir você olhar para o outro e se conectar com o outro no nível do coração. Aí você vai comungar, né, uma mesma vida que é sua e que é do outro, e que é da natureza, é a vida una que está se expressando em toda a parte. E é muito bonito isso, você sentir que você, ao mesmo tempo que é uma individualidade, e nós não podemos negar que nós somos indivíduos, nós temos que entender que, ao mesmo tempo que indivíduos, nós somos unos com todos os seres. Nós somos, ao mesmo tempo, a diversidade e a unidade. A palavra universo quer dizer justamente isso, unidade na diversidade. Nós vivemos nesse mundo e temos que atuar nesse mundo como indivíduos, mas nunca perdendo a percepção de que nós somos unos com todos os seres, unos com a natureza, unos com o divino, e nós podemos, quando nós nos abrimos, sempre estar abertos para o sagrado, abertos para essa luz, abertos para o guerreiro que busca expressão através de nós. Então, nós temos que observar também o nosso próprio coração. Você observa o outro e observa a si. Você observa o seu próprio coração. Porque o outro e você não são coisas separadas. E para você compreender o outro, você tem de compreender a si mesmo. Você tem que olhar para si mesmo com total abertura, superando todos os preconceitos, todas as enganações que a vida procura nos trazer, todas as ilusões que nós temos na vida e nos abrir para essa realidade maior que os mestres, que a vida está procurando sempre nos mostrar. E aí, quando nós aprendemos, aí a fala existe. A fala só vem com o conhecimento. Mas esse conhecimento não é intelectual, é aquele conhecimento que vem da experiência, da vivência, da luz que penetra o nosso coração e extravasa para a nossa mente também. Aí nós somos capazes de pregar, de ensinar, como fez o Buda. Ele atingiu a iluminação e aí ele passou a ser um instrumento dessa luz. Todo o seu corpo, o seu instrumento, a sua fala, passou a ser um instrumento de algo maior. E aí eu queria, para encerrar, falar do finalzinho do livro, que diz o seguinte: essas são as frases talvez mais difíceis de serem compreendidas, mas ficam como uma inspiração. Está escrito que, para aquele que se encontra no limiar da divindade, nenhuma lei pode ser estabelecida, esse é o aforismo 19 da segunda parte. Nenhuma lei pode ser estabelecida, nenhum guia pode existir. No entanto, para inspirar o discípulo na luta final, o caminho pode ser expresso da seguinte forma, ou seja, as instruções que podem ser dadas são as seguintes, né? Então, para aquele que está quase chegando a ser um verdadeiro iniciado, está no limiar da divindade, não existem leis, não existe nada que possa ser expresso através das palavras. Por isso, as palavras que vocês vão ver nos 3 últimos aforismos são muito abstratas, mas são muito belas ao mesmo tempo. Nós só podemos entender com a intuição, não podemos explicá-las. Por isso que os mestres que explicam Luz no Caminho não intentaram, não se aventuraram a explicar
esses 3 últimos aforismos, porque eles não podem ser explicados. Eles só podem ser intuídos, só podem ser, de alguma forma, captados com o nosso coração na medida em que nós estamos abertos. Então, o que o texto diz antes do final? Agarre-te com força àquilo que não tem substância nem existência. Agarre-te com força àquilo que não tem substância nem existência. Você vê que nós estamos habituados a querer nos agarrar às coisas mundanas, né? Nós queremos uma conta bancária, queremos ter segurança no emprego, queremos ter garantia que nós estaremos bem de saúde, enfim, tudo que é externo é o que as pessoas comuns buscam. E o livro está falando, agarra-te com força aquilo que não tem substância e não tem, nem tem existência. Ou seja, existência é aquilo que está para ex-existência, ou seja, é uma existência para fora. Né? Então, vocês vejam que, né, você não pode se pegar a nada que esteja no campo do conhecimento, no campo material, no campo emocional. Você tem que se agarrar àquilo que está além, que não pode ser descrito. Escuta somente a voz que não tem som. Não é à toa que Blavatsky escreveu um livro maravilhoso, né? A Voz do Silêncio, que agora também já tem uma edição de ouro que está saindo. Uma edição de luxo, aliás, que nós estamos produzindo, né? Vai sair em breve. Mas esse livro, Voz do Silêncio, tem muito a ver com essa afirmação. Escuta somente a voz que não tem som. Então, não é de fora que nós vamos aprender as lições mais profundas da existência. Nós temos que captar das dimensões mais profundas do nosso ser. Nós temos que estar conectados com aquilo que está no mais fundo da nossa natureza. Isso é um desafio gigantesco, né? E, por último, olha somente para o que é invisível, tanto para os sentidos internos como para os externos. Olha somente para o que é invisível, tanto para os sentidos internos como para os externos. Porque às vezes as pessoas acham, realmente, os 5 sentidos físicos, né, podem levar à ilusão, e de fato levam. Nós temos que desenvolver a clarividência, a clareaudiência e uma série de outros sentidos internos, mas nada disso vai nos levar à verdadeira sabedoria, à autorrealização. Olha somente para o que é invisível, aquilo que não pode ser sentido nem pelos sentidos internos nem externos. E aí vem a última frase: a paz esteja contigo. Você vê que são instruções fabulosas que é pena que nós tenhamos que limitar esse estudo em momentos bastante rápidos, né? Porque é um livro que traz ensinamentos tão poderosos, tão magníficos, né? Que eu fico assim muito alegre de poder compartilhar com vocês. Para mim, são ensinamentos que fazem a diferença, que enriquecem a minha alma, me trazem alegria, me trazem um estado de amorosidade que acaba exalando para o mundo também, né? E esse é o livro que te torna uma pessoa mais feliz. Então, eu recomendo que vocês leiam não uma vez, leiam muitas vezes, preferência essa nova versão que está com uma tradução mais perfeita, para realmente mergulhar em fundo nesses ensinamentos que são para mais de uma vida, com certeza. Então, que a paz esteja com todos vocês.